Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Quando ele fala aqui que assim brilha também a vossa boa luz, nós vamos entender o que vem a ser a luz, para que serve a luz, né? Assim como também fala sobre o sal, né? Nós temos que analisar um pouquinho desse sal e dessa luz. Eu vou pedir ao irmão Wellington que leia para nós aí essa primeira parte aí, por gentileza, irmão Wellington. A introdução? Isto. Já estudamos as bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. Agora, Jesus enfatiza a necessidade do cristão exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer num mundo tão cheio de mal, corrupção e violência? Para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras comuns do lar, sal e luz. Qual é o lar, por mais pobre que seja, que não usa tanto o sal como a luz? Sal e luz são itens indispensáveis a qualquer lar. Amém. Então, olha só que interessante. A introdução, ela fala que quando no sermão, que nós vimos aqui no Sermão do Monte, fala do caráter do cristão. Qual é o caráter do cristão? O caráter do cristão é quando você se identifica com as bem-aventuranças que o Senhor Jesus pregou ali. Quando ele começou a falar para aquela multidão, então ali as pessoas que ouviram aquilo poderiam se identificar para ter o caráter do cristão, porque quando o Senhor falou ao Sermão do Monte, ele estava falando não somente para aquele povo, mas ele estava falando para todos os povos que viriam também, porque ele diz, eu vou estabelecer um reino na terra. Só que esse reino não era exatamente o que as pessoas queriam. As pessoas queriam um reino que tivesse um rei de braço forte, alguém que tivesse grandes exércitos. E não foi isso que ele trouxe. Ele veio estabelecer o reino dos céus. E aí ele nos ensina uma série de coisas. E dentre essas coisas ele fala sobre a bem-aventurança, sobre os mansos de coração, sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Para que as pessoas se identificassem e entendessem que o reino de Deus não é feito através de força, não é feito através de vontade, de sentimento próprio. É feito através da luz da palavra proferida pelo próprio Jesus Cristo, que mais tarde ele é morto, ele ressuscita e diz, eu venci a morte. A partir de agora, eu assinei a promissória e quitei a dívida. Isso quer dizer que a partir de então o reino é estabelecido. Como que esse reino é estabelecido? Os discípulos, eles vão falar desse reino. Esses discípulos somos todos nós. E qual é o reino? Vamos falar sobre a vida eterna, sobre a salvação mediante a aceitação do Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós possamos falar disso, nós temos que compreender que nós temos que ser o espelho. Nós temos que ser aquela pessoa que quando você vira para alguém da rua, ou vira para alguém do seu trabalho, a pessoa para e ouve. Ela pode até não concordar, mas ela às vezes fala assim, essa pessoa tem alguma coisa diferente, eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque ela me abordou e eu vi nela algo que me impactou. Eu tenho um irmão que trabalha lá no meu serviço, e toda vez que ele chega na sala dele, que os meninos começam a conversar, começam a fazer gracinha, os meninos param e recolhem, porque vem nele uma pessoa que dá respeito, uma pessoa que traz luz, né? Então, aquele ambiente fica com luz. Por quê? Porque as pessoas reconhecem você, que você é uma pessoa diferente. E o sal? Que nós temos a luz e o sal. Nós vamos descobrir que você também tem uma pitadinha de sal. O que seria, por exemplo, do mundo, nas nossas casas, vamos trazer para os dias de hoje, se você fizesse uma comida e não colocasse o sal, a sua comida ia ficar boa, ia? Quem é que come comida basicamente sem sal? Quem come é quem está no hospital fazendo o tratamento de uma enfermidade, né? Ou a pessoa que não pode comer sal. Então, nós temos que ter uma pitada de sal. Mas se eu botar sal em excesso, a comida fica boa?
Não fica, né? Fica salgado. Então, note que quando o Senhor Jesus Cristo usa o sal e usa a luz, ele também ensina que existe uma medida ideal. A medida ideal é aquela que vai impactar, aquela que vai trazer as verdades para as pessoas. No caso do sal, você põe no seu feijão somente aquela porçãozinha que você sente o sabor geral do feijão. Eu gosto de feijão, não sei se vocês gostam, eu gosto muito. Então, o feijão é uma coisa muito gostosa. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele usou o sal e a luz. Por que ele usou o sal e a luz? Nós vamos ver que na época romana, na época do Jesus Cristo, o sal era uma coisa de grande valor. Grande valor. O sal, para os romanos, era o que havia de mais precioso, porque ele vinha do mar, né? Então era limpo, era expressamente importante o sal para eles. Existe um dito romano, à época, que não existe nada mais impressionante que o sal. Esse dito era a época, né? E o sal também, financeiramente, para os romanos também era muito importante. Para vocês terem ideia, os soldados romanos, naquela época, antigamente, às vezes, eles recebiam o seu salário com pequenos pacotes de sal, de tão importante que era aquele sal. Daí surgiu uma expressão, né, que nós usamos até hoje, que é o salário. A expressão salário vem da época romana, devido justamente ao pagamento de algumas vezes ser dado pacotes de sal aos soldados, né? Então, era uma coisa de grande valor. Então, o Senhor pega isso, que impactou aquela população, e utiliza, de maneira que as pessoas possam entender o que ele está falando, né? Ele fala, ó, você é o sal da terra. E o sal serve para quê? Para salgar. O sal serve para temperar. Você é o sal da terra. Isso quer dizer que você tem que salgar, você tem que ser misturado. Quando nós pegamos o sal, principalmente aqui para quem gosta de carne seca, não sei se alguém gosta, para que serve o sal? A gente passa na manta da carne, para que essa carne ela tenha uma durabilidade maior, né? E claro, também para você salgar, para você fazer um outro tempero. Então, o sal tem uma importância tremenda. Ela mantém o alimento, ela tem o poder de manter o alimento, evitar que esse alimento se perca. De igual forma, na nossa vida, o sal é justamente utilizado para que nós possamos salvar vidas, para que essas vidas não venham a se perder. E o único instrumento que o Senhor Jesus Cristo tem, somos nós, aqueles que possuem o caráter cristão. Se você possui o caráter cristão, você tem a obrigação de levar esta palavra e transformar o coração das pessoas. Então, o sal, ele se mistura e dá um tempero. Você tem que ser misturado, você tem que ser arrastado no meio dessas pessoas que não conhecem o Senhor. Eu também tenho que ser, porque a palavra é para nós todos, não é isso? Então, eu tenho que chegar no local e eu tendo a oportunidade, eu tenho que pregar esse Cristo. Eu tenho que falar desse Cristo, porque é este Cristo que mantém a igreja de pé e que mantém esse mundo de pé. Porque se não fosse esse Cristo, a igreja, ela não teria como operar, porque ele veio para ensinar, e ele ensinou, e além de ensinar, ainda falou assim, ó, vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho. Para isso, ele deixou o Espírito Santo de Deus para operar em nossas vidas. O ser humano, se fica sozinho, ele consegue entender as coisas do Senhor Jesus Cristo? Não. Os discípulos, o que foi que os discípulos fizeram? Assim que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e foi colocado lá debaixo da pedrazinha lá, como morto. A Bíblia diz que os discípulos se espalharam. Sabe por que eles se espalharam? Porque eles ficaram perdidos. E agora? O Senhor morreu. E agora? O que eu vou fazer? O Senhor morreu, eu vou ser perseguido e morto. Era isso que eles pensavam. Por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de cada um deles. Sabia o que cada um deles sentia. Apesar dele ter estado com ele, apesar dele ter ensinado a eles, apesar dele ter mostrado maravilhas a ele, como foi o exemplo dos pães e do peixe, mesmo assim, os discípulos, e agora? O Senhor morreu. Mas ele não morreu.
Dias após, ele aparece aos seus discípulos, né? E você, Tomé, o que foi? Eu estou aqui. Não, mas toca aqui, Tomé, você toca e veja que sou eu mesmo. Na reunião lá, o Tomé tocou ele. Bem-aventurado aquele que não viu. Ele está falando da gente. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque para o Tomé ele teve que tocar. Então o Senhor Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Esse testemunho é o testemunho que nós temos que dar. Então ser sal é ser o tempero. E esse tempero, ele tem que ser dado por cada um de nós. E a igreja? Eu estou falando da pessoa individualmente. E a igreja também, no seu contexto geral, na sua quantitativa, também tem que dar esse testemunho? O que os irmãos acham? Ele é aplicado só à pessoa individualmente e não é aplicado à igreja, ou ele pode ser aplicado à igreja também, como um todo? Sim, pode ser aplicado à igreja como um todo. A igreja é que é o caminho que leva essas pessoas a estarem no meio das pessoas. Nós estamos aqui nesse prédio, como igreja do Senhor, mas esta igreja do Senhor tem um vizinho ali que está ouvindo, tem um vizinho aqui do lado que está ouvindo, tem um irmão aqui que vai pegar os jovens, os adolescentes e os irmãos e vai fazer evangelização. Tem um rapaz da distribuidora que está precisando. Isso, o rapaz da distribuidora ali já, ele está assim porque o Senhor está operando na vida dele. Mas eu vou, não vai não, eu vou, não vai não. Outro dia eu falei com o irmão Hélio que eu ia lá orar para ele e ia dar duas alternativas para ele. Eu queria dar a bênção dele naquele local ali onde ele está, eu ia dar a bênção dele no outro local. Aí fica a escolha dele, né? Mas ele vai ser abençoado. E vai ser abençoado por Jesus Cristo. Ele está ouvindo, aqui está ouvindo, e nós vamos sair daqui e vamos fazer diferença. Principalmente na nossa casa. Quem esteve aqui sexta-feira, ouviu o pastor falando que nós temos que começar na nossa casa. Nós temos que mostrar ao nosso filho, aos nossos filhos, quem é esse Jesus Cristo. Temos que demonstrar isso através de oração, através de jejum, conhecimento e leitura da Bíblia. Pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. É mesmo? Alguém já ouviu essa frase, não já? Pai, eu quero ser igual ao Senhor. Em que sentido? Em todos, inclusive eu quero ir para a igreja igual ao Senhor. Quero pregar essa palavra, que um dia eu vi o Senhor falando para a gente. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, minha mãe frequentava a igreja lá no Cetoró, meus filhos vão para a igreja, e eu ia, 7 anos de idade, ia para a igreja, achava bom demais, e ficava vendo o pastor falar, e aquela turma toda ali. E aí um belo dia o pastor falou, numa quarta-feira, meus irmãos, quem que gostaria de aceitar a Jesus? Opa, vou seguir minha mãe, vou seguir minha mãe. Mas eu, na verdade, segui a Cristo, porque quem foi o espelho de Cristo foi minha mãe. A vida toda pegava a gente e levava. No meio das dificuldades, minha mãe falava, vamos orar, vamos embora. É assim que funciona. Cresci, fiquei adulto, um belo dia eu fui passear com a minha mãe e meu pai lá para Tocantins. Eu estava vestido de branco. Pensa um rapaz que estava todo de branquinho. Eu fui para o meio do mato de branquinho. Aí fui no meio do mato, um carro do ano, uma variante 74, branquinha também, olha que beleza. Aí nós atolamos, umas 8 horas da noite, no meio de um atoleiro de areia, lá no Tocantins. O que eu fiz? Eu desci do carro, falei, agora, mãe, vou orar. Então, só na hora aí que eu vou. Entrei debaixo do carro e saí cavando areia para tirar o carro. Mas quem tirou o carro foi meu braço ou foi a oração da minha mãe? Foi a oração da minha mãe, porque minha mãe falou, eu vou descer e vou orar. E eu desci e cavei. E quem orou foi minha mãe. E nós saímos do atoleiro. Não porque eu cavei, nós saímos porque Deus operou. Quase 8h30 da noite, ia para no fim do mundo, com o carro atolado. Quem quer arrastar a gente? Ninguém. Então, essas coisas nos transformam. Essas coisas mudam a nossa natureza. E é isso que nós temos que fazer, mudar a natureza nossa, da nossa casa. E a partir da nossa casa, o nosso vizinho. E a partir do nosso vizinho, os nossos conhecidos.
Quando eu saio de casa e vou para os meus conhecidos, a pitada de sal. Eu vou me misturar. Tendo aquela oportunidade, eu falo: ó, você conhece Jesus Cristo? Ah, eu conheço, eu vejo você falar. Pois é, mas eu quero que você conheça, não de ouvir falar, eu quero que você conheça de experiência. Eu quero que você saiba quem é esse Cristo, eu quero te apresentar a Bíblia. E aí nós vamos. Certa vez eu estava no meu serviço, e aí, eu sou da Polícia Militar, há 30 e tantos anos, eu já aposentei, né? E aí o chefe da minha seção: vocês que são crentes, opa, pois não, quero que vocês façam uma oração nessa sessão, todo dia. Entrou nesse serviço onde vocês vão fazer a oração. Eu sei que é você e você são crentes, eu sei disso. Mas por que ele sabe? Porque eu falei: pelas atitudes, pelo que vocês fazem, pelo que vocês demonstram, como vocês falam com as pessoas. Então eu quero que vocês orem toda vez na sessão. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que você dê um sacrifício de maneira tal que você não consiga ser a realidade. Muita gente pensa que, como que eu vou ser espelho? Porque eu não sei falar, eu mal conheço a Bíblia para mim mesmo, eu prefiro ficar escondido. Não prefere não. Você vai falar, porque na hora que você tiver que falar para alguém, quem vai te inspirar? Através do Espírito Santo, não é isso? Deus vai te usar para você falar através do Espírito Santo. O cristão não pode se esconder. O cristão tem que estar à frente de tudo que ele for fazer e dar o testemunho. Então, esse é o tempero do sal. E a luz? Onde é que entra a luz? Ora, nós temos aqui na revista, dizendo que antigamente as casas, na época lá de Roma, as casas, Israel, elas não tinham luz. Então, eles tinham uma candeia e eles tinham só uma abertura pequena, que era para passar ar, Então, aquela abertura. Então, de longe você via lá dentro uma luzinha no meio da janelinha, desse tamanho. Mas a luz, ela é para iluminar somente aquele cantinho, para ficar debaixo da cama ali, iluminando só debaixo da cama, é isso? Não. A luz, ela vem para subjugar as trevas. Porque o que são as trevas? Quem sabe dizer? É a ausência de luz. Então, quando a luz entra, as trevas, elas desaparecem. Quando você entra aonde precisa de luz, precisa de Deus, todos se calam. E todos ouvem. Mas algum não concorda. Aí já não é com você. Aí é o Espírito Santo de Deus que vai falar com eles. Mas que você vai testemunhar e você vai falar, vai. Porque Deus vai permitir. Então, o papel da igreja é ser luz e ser sal. O nosso papel é ser luz e ser sal. Acabei de falar que a igreja também tem esse papel. Hoje, no mundo, nós carecemos de uma coisa de suma importância. Eu estava aqui no culto, domingo, com uma conversinha informal, eu, pastor Sato e o irmão Juliano. E aí o irmão Juliano falou uma coisa que eu concordo. Que nós, da igreja, devemos estar envolvidos em vários setores da sociedade. Principalmente o setor da política. Nos dias de hoje, nós temos a prova disso. Há pelo menos 20 anos aqui no Brasil que se tenta aprovar projetos de lei que acabam com a liberdade de culto no Brasil, não é isso? Quando eu falo acabar com a liberdade de culto, ou eles vão restringir o horário, ou eles vão restringir o local, ou vão restringir tudo que nós temos direito, inclusive a Bíblia Sagrada. Você não vai poder mais editar e vender a Bíblia Sagrada para as pessoas que precisam. Então, por que isso não acontece? Por dois motivos. O primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo tem misericórdia do seu povo. E tem misericórdia de um pai, de um povo que ainda não o conhece. Tem misericórdia de nós, daquele povo que ainda não conhece. E segundo, porque nós ainda temos algumas pessoas, alguns cristãos que estão diretamente envolvidos e que estão, de alguma forma, orando e pedindo e trabalhando para que essas coisas não aconteçam, para que a igreja não seja atingida diretamente. Então, é necessário, sim, que a igreja se envolva. Mas quando a igreja se envolve nessas situações, na parte social do país, a igreja tem que ter um cuidado especial. Porque quando a gente se envolve, nós temos que nos envolver
com o intuito de sempre ter à frente a presença do Senhor nas nossas vidas e nas nossas decisões. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós perdemos esse rumo. Nós, que eu digo, a igreja. Como que a igreja vai perder esse rumo? A igreja começa a perder o rumo dentro, junto com os seus membros. Começa a trazer modas de fora, jogando dentro da igreja. Começa a fazer com que a casa de Deus se transforme em show, se transforme em alguma coisa que é alegre, alguma coisa que traga alegria, que traga afloramento do sentimento humano. Aí o que a igreja faz? Traz aquilo que chama a atenção de quem está de fora, mas não traz aquilo que dá alegria ao coração de Deus, não traz transformação. A transformação se dá pela palavra pregada. A transformação se dá pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Paulo falou quando estava preso, escrevendo a Timóteo. Você está indo bem aí, Timóteo. Paulo estava quase morrendo. Você está muito bem aí, Timóteo. Continue firme. Você tem que falar desse evangelho. É por isso que eu estou te escrevendo. Eu quero saber como é que está a igreja aí. Está bem? Tá. Alguém viu Paulo falar de como ele estava? Que ele estava preso? Que ele poderia ir para a prisão? Não. Paulo falou do evangelho, porque ele edificou o evangelho. E a Bíblia fala que quando você é sal e luz, as suas obras vão edificar a Deus. Acabamos de ler aqui, né? Vamos continuar aqui, para a gente ver direitinho o que diz aqui a palavra de Deus. Wellington, por favor, tópico 1. A função do sal. No mundo antigo, o sal era algo de muito valor. O sal tem, pelo menos, 3 características. Vamos vê-las? Vai lá. Já vimos, mas vamos lá. Sal é tempero que dá sabor à comida. Essa é a característica mais conhecida. Já pensou comida sem sal? É tão insípida como o próprio Jó reconheceu. O que Jó falou lá? Jó 6,6. Jó disse o seguinte: comercia sem sal, que é insípido. Aí ele fala assim ainda: e o ovo da clara? Como se ele estivesse dizendo assim: eu vou comer um ovo sem sal? Esse ovo aí tem sabor? Tem sal? Então, o Jó está dizendo que sem sal não tem nada. A comida não tem gosto. A sua vida sem sal não representa nada. Obrigado, varão. A sua vida sem sal não traz edificação para você, para a igreja de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, para a obra transformadora dele. Temos que ter sal. Continue, irmão Wellington. Sal é preservador, evita a putrefação. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, o sal era usado para preservar a carne e o peixe do apodrecimento. Até hoje é usado não tão conhecida carne de sol do Nordeste. Olha que coisa interessante. Antigamente não tinha geladeira. Ninguém podia beber água geladinha igual eu vou beber agora. Olha que delícia. É uma tragédia que a igreja evangélica, representada 25% da população brasileira, não tem exercido influência maior para o bem no meio político, sindical e social, como o verdadeiro sal da terra. Os cristãos foram colocados por Deus numa cidade secular para retardar esse processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas despensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. Olha só. John Stott. Só um momentinho aí, irmão. Olha só. Então, ele falou aqui que o sal é importante. Naquela época não existia geladeira. Acabei de tomar uma água geladinha aqui, coisa que eles não sabem o que era isso, né? E os alimentos eram conservados com sal. Então, o sal, ele é tempero. E como nós vimos no início da aula, o que você for fazer, você tem a medida exata. Tudo que você fizer em prol do reino de Deus, você vai fazer com a medida exata. O sal, nas nossas vidas, ele tem a medida exata. O Senhor tem esse cuidado.
Mas acabamos de ver um texto aqui que fala daquilo que nós comentamos. Nós não devemos ser sal aqui. Aqui nós recebemos, aqui o Senhor fala conosco, aqui a palavra nos diz, aprendeu, compreendeu, tem fé, creu em mim, bora, levanta do banco e vamos falar de mim. É assim, o Senhor Jesus Cristo é assim. Não, mas e a parte do amor? Está inserido. Só que Ele quer que você levante e vai falar dele lá fora. Porque você, se tiver fé, cumprindo a palavra do Senhor, você está salvo. Mas cuidado. O sal, quando ele passa, ele estraga. O sal, quando ele perde a sua essência, ele não serve para nada. Ele tem que ser jogado e, no máximo, ele vai ser pisado pelas outras pessoas. Então, ele está dizendo que você será o sal da terra na medida ideal. Mas se você se esquecer daquilo que você aprendeu, da sua essência, da sua salvação, e principalmente não tiver comunhão com o Espírito Santo, sabe o que acontece com você? Você fica insípido. Você já não tem mais função. E agora o que vai acontecer? Meu irmão, eu vou te dizer o início daquilo que é o final. Você vai perder a sua salvação. Mas isso acontece simplesmente porque nós esquecemos do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente porque a Bíblia diz o seguinte: o nosso coração, quando o Senhor Jesus Cristo entra, Ele faz morada. E aqui Ele trabalha com você. Mas chega um momento que você tira o Senhor Jesus Cristo, tira o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus sai, a Bíblia diz que vem o inimigo com mais 7 anjos, né? O maligno entra em você, e o maligno vai trabalhar com você. E adivinha o que acontece? Se você repetir essa dose, são mais 7 e mais 7. Isso quer dizer que você está 7 vezes 7 mais distante do Senhor Jesus, porque você abandonou a fé. Você deixou de crer no Senhor Jesus Cristo. Você se esqueceu dos milagres que o Espírito Santo fez na sua vida através do Senhor Jesus Cristo. Você esqueceu que um dia Ele te fez promessas. Quem esteve aqui na sexta-feira sabe das promessas. Cada um sabe da sua promessa. E aí, meu irmão, você se esquece de Deus. Já não é mais sal. Você já não mais faz parte do reino. Por sua escolha, não por escolha do Senhor, é por sua escolha. Então, nós temos que manter a chama ardente no nosso coração. Nós temos que manter a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para que esse sal continue a produzindo. Se eu tenho sal na medida ideal e reflito a luz, se eu reflito a presença do Senhor, eu vou ganhar almas. Eu vou ganhar almas. E vou levar muita gente comigo para a eternidade. O mundo jaz no maligno. O mundo não quer a igreja de Deus estabelecida. O mundo não quer que você seja o servo de Deus. O mundo não quer que você pregue essa palavra. O mundo quer que entre na sua casa tudo que é de bom, tudo que é alegre, tudo que faz você sorrir, tudo que faz você sentir desejo. Ele quer que entre na sua casa uma novidade. Ele quer que entre alguém engraçado na sua casa para começar a tirar você de tempo. Quer que alguém pegue seus filhos, eu vou levar eles ali. Nós vamos ali, vai ter só uma festinha ali e volta. Aí você não olha, que festinha é essa? Você libera. O mundo quer dar a você o que há de melhor. Olha só que interessante, como é que o mundo é astuto. Até ontem, todo mundo estava preocupado com a Covid, não estava? Vou botar óculos aqui para me ver os irmãos. Até ontem, todo mundo estava preocupado com a Covid. Todo mundo estava se preocupando com os cuidados da saúde. Quando foi hoje, nós temos show de Rock in Rio, nós temos Lollapalooza, nós temos o Carnaval, não é isso? Engraçado. Me parece que esses shows todos têm aglomeração de gente, não tem? Deve umas 2 ou 3 mil pessoas, no mínimo, não é isso? O que houve com os cuidados? Por que, de repente, aquilo que era mortal para a população perdeu a sua essência? Porque eu não sou cientista, mas eu sou curioso. Eu não acredito que a doença ela se extinguiu de um dia para o outro. Ainda mais que, recentemente, quem anda lendo aí sabe que já surgiu uma nova
eu vou chamar de vertente, é cepa, não é isso? A palavra é cepa. Surgiu uma nova cepa. Não estamos vendo preocupação. O máximo que eu vi aí a televisão proclamar é que as pessoas com mais de 80 anos teriam que tomar a quarta dose. Mas agora vamos falar da gripe. Semana que vem começa a campanha da gripe. Mas cadê? Cadê o cuidado? O mundo não quer cuidado. O mundo quer que você se perca. O mundo quer que você abandone. O mundo quer que você saia. E o Senhor Jesus Cristo não quer isso. Ele quer que você viva e tenha vida em abundância. Aonde que nós vamos ter essa vida? Com Deus. Essa é uma promessa. Mas nós também temos a obrigação de levar este evangelho. O Senhor, a Bíblia diz que bom seria que todos fossem salvos. E para que isso possa ocorrer, depende de mim e de você. Temos que ser sal e temos que ser luz no mundo. Sal e luz no mundo. Wellington, por gentileza, continue aí. Sal é ligado à pureza. Não há dúvida que sua brancura brilhante fez essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Se o crente vai ser o sal da terra, tem de ser um exemplo de pureza. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes do casamento é normal e infidelidade no casamento é comum. Os filmes com cenas de sexo explícito na TV e no cinema, as piadas sujas na fábrica e no escritório, são áreas nas quais o crente tem de demonstrar sua pureza. Quando o crente está presente, os colegas param de contar as piadas duvidosas. A TV é desligada. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. Às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Ele fala aqui que o cristão ele tem que estar firme na fé. Quando nós falamos em cristãos aqui, nós estamos falando dos irmãos da Igreja de Deus, é isso? É ou não? Não. Quando nós falamos dos irmãos, dos cristãos, nós estamos falando daqueles que pregam a verdade, que pregam ao Senhor Jesus Cristo, que trazem a mensagem da palavra de Deus. E esta igreja, ela está espalhada no mundo todo. A Igreja de Deus é só um pedacinho da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o cristão, ele tem que ser preparado. E aqui eu vou falar do cuidado que o Senhor está tendo com o nosso país através da sua misericórdia. Nós temos hoje na presidência um cristão. Ele é crente, ele é da Igreja de Deus? Ele é um cristão. Da onde que ele é, eu não sei, sinceramente. E ele procura trazer aquilo que é importante para a nação, que é a moral e os bons costumes. Ele quer que isso fique firmado, mas você sabe por que ele quer? Porque ele conhece as Escrituras. Ele sabe o que o Senhor quer dele. E ele sabe que ele hoje é a autoridade máxima para dizer ou não dizer o que deve ser feito. O Congresso vai lá brigar por alguma coisa contra o cristão, e eu não vou dizer só a igreja contra o cristão, para acabar. Faria esse trem aí. Por quê? Porque isso aí não está certo. Isso não está certo. Daqui a pouco, a liberdade que o pessoal está pregando aí fora vai ser escancarada para todo mundo ver. E a única ferramenta que nós temos é a palavra de Deus, porque eu creio nela. E eu creio que ele também crê nela, porque senão ele não estava brigando. Então, olha a importância do cristão no meio político, né? Olha a importância do cristão comandando uma nação. Quando, no tempo de Israel, quando o rei Davi foi ungido para ser o rei Davi tomou a mesma atitude. O rei Davi, ele queria erguer o templo para o Senhor. O rei Davi queria mostrar às nações quem era o Deus de Israel. O rei Davi fez com que o Deus de Israel fosse apregoado em toda aquela região.
o rei Davi. Era uma época em que também ali existia tudo isso que nós estamos vendo aqui, que nós acabamos de ler aqui. Degradação moral, o desrespeito com as pessoas, a pessoa começar a inventar, tudo isso já existia. O sexualismo, o homem com mulher, isso já existia na época de Davi. Mas Davi era o líder de uma nação, e era um temente a Deus. E ali ele fez de tudo para que o nome do Senhor Deus fosse louvado. Aí nós trouxemos isso para os nossos dias. Vem o Senhor Jesus Cristo, Filho do nosso Deus, o Deus encarnado, o Deus que vence a morte, e diz: agora é hora de vocês pregarem esse evangelho. Essa missão é para todos aqueles que entenderam a mensagem do Sermão do Monte. Ah, mas tinha lá os 12, não era só para eles, não. Não era só para os 12, não. Era para os 12 milhões ou bilhões de pessoas que viriam depois deles, aqueles que se iam identificar. Então, nós temos que pregar esse evangelho. Essa é a nossa missão, ser sal e ser luz. O sal tempera na medida exata. A luz resplandece no meio das trevas. A luz, ela resplandece no meio das trevas. E você é sal e luz. Vós sois, eu e você, nós somos. Né? Então, é isso que diz a palavra de Deus. Então, essas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia não são novidades. Não são homossexualismo, não tem nada de novidade. As programações de televisão que hoje estão querendo entrar na sua casa sem censura nenhuma, não é novidade. Lá não tinha programação, mas naquela época, com certeza, tinha lá uns teatrinhos que eles faziam, tinha lá alguma coisa nesse sentido. A difamação do cristão não era feita pela televisão, mas era feito pelos conhecedores da lei, porque os conhecedores da lei achavam que aquele cristão, aquele cristianismo que estava surgindo ali, nada mais era do que uma revolta política. Nada mais é do que uma revolta política. Então, tudo que acontecia, acontece hoje. O cristão, ele está sendo, sempre que há oportunidade, ele está sendo escrachado pela sociedade. Olha lá, ó, o cara falava, pregava, dizia, acontecia, onde é que eu peguei ele? Fazendo a coisa errada. Escorregou porque quis, agora vai virar notícia, todo mundo vai saber quem é esse cristão aí. Olha lá, pegou o cara indo lá na danceteria, o cara é pastor, o cara prega para todo mundo ouvir. Aí começa aqueles debates, está escrachando a pessoa e principalmente a igreja de Deus. Né? A igreja que tem que ser sal, a igreja que tem que ser luz. E quem é o responsável por isso? Eu e você. Porque nós não tivemos o cuidado, não vigiamos. A Bíblia não fala para vigiar? Vigiar e orai. Então, nós temos que vigiar. Tudo que está ao nosso derredor está nos vigiando também. Está querendo pegar eu e você pelo pé. Opa, meu amigo, pastor Sato, eu vi ele lá no Guará comprando fruta lá, mas ele não gostou da fruta e jogou fora, em vez de jogar no lixo, ó. Jogou fora, tinha que ter jogado no lixo. Vim aqui falar isso para vocês. Então, qualquer coisa que nós fizermos é motivo de escárnio, é motivo de falar mal do evangelho, é motivo de falar mal do cristão. Irmão Wellington, por gentileza. A eficácia do sal. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem de conservar a sua salinidade. É um fato de que o sal não pode perder sua qualidade de salinidade. John Stott explica que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques, mas provavelmente Jesus está alertando os seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas e, quando isso acontece, para nada mais presta. A mesma coisa pode acontecer aos discípulos. A salinidade do crente vem do seu caráter descrito nas oito bem-aventuranças. Se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema, muitas vezes, é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e, por isso, perde a sua capacidade de influenciar. Olha só, pessoal. Ser sal, ele tem que ter
um balanço. A fórmula para o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. NaCl o que é, pessoal? Uma lembrete aqui de química. É uma ligação iônica entre o sódio e o cloro. Essa ligação iônica é o balanceamento de átomos. Temos que ter 2 átomos para cada um dessas moléculas, porque senão há uma bagunça. Então tem que ser balanceado. Então eles ficam contrabalanceando os átomos para que essas moléculas sejam perfeitas, para que faça o sal. Assim é o cristão. O cristão tem que ser balanceado. Acabamos de ver, o cristão tem que ter cuidado. O cristão tem que ter a palavra do Senhor na sua boca e no seu coração. O cristão tem que deixar o Espírito Santo de Deus conduzi-lo. Caso contrário, você vai perder essa balança. E aí, você começa a entrar pelo caminho errado. E não é isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que você seja uma pessoa balanceada. Seja o sal, na medida ideal. E onde você tiver a sua oportunidade, fale do Cristo. Fale daquele que te salvou. Fale da sua alegria de servir ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar às pessoas. E elas vão entender. Irmão Wellington, continue. É irrecuperável. Como lhe restaurar o sabor? Não há remédio para o sal sem sua salinidade. B. É inútil, para nada mais presta. C. É condenado à destruição, lançado fora, ser pisado pelos homens. Isto é o que acontece quando se perde o equilíbrio. O sal, quando ele perde a sua essência, não tem mais sentido, é inútil, tem que ser jogado fora. Quem é que disse isso? Se você puder me acompanhar, vamos ver quem disse isso. Lucas 14, 34 e 35. Se você puder abrir aí, Lucas 14, 34 e 35. Olha só que interessante. Lucas 14, 34 e 35. Olha aqui, ó, de onde é que veio? Veio daqui, ó, 34 e 35. Falando aos discípulos. Diz assim, ó, se você achou aí. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Perdeu a sua essência, como que vai restaurar o sabor dele? Ele continua. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra foi para o discípulo, essa palavra foi para a multidão que ouviu. Para que presta? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito Santo fala à sua vida. Ouça o que o Espírito Santo quer de você. Que realmente você seja aquilo necessário. Não venhamos eu e você, aqui para o púlpito, trazer novidades que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não venha eu e você trazer para o púlpito canções que não edificam você, eu e o Deus vivo. Não venha você para cá, para o púlpito da igreja, convidar as multidões para participarem de um debate. Isso não interessa para o reino. Para o reino só interessa uma coisa: convide as pessoas, as multidões, para ouvirem falar do amor de Deus, da transformação de Deus na sua vida. Falar do Sermão do Monte para que eles possam compreender as bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que sofre por causa da justiça. Na multidão vai ter alguém que está sofrendo por causa da injustiça, por injustiça. Bem-aventurados os que choram. Aquele que entra lá no seu cantinho, na sua casa, dobra o seu joelho e fala em secreto. Bem-aventurado são os perseguidos. Então, meu irmão, é isso que a igreja tem que fazer. É isso que eu e você temos que fazer, porque eu sou a igreja, você também é a igreja de Deus. Nós temos que fazer isso. Eu tenho que sair na minha rua, eu não preciso que as pessoas gostem de mim, eu preciso que as pessoas admirem o espelho que eu sou, o espelho de Cristo. Que as pessoas conversem comigo, meu amigo, o que é que você tem? Me apresenta isso.
eu estou precisando mudar de vida, minha vida está tão... Mas eu estou vendo que você anda para lá e para cá, o mundo está se acabando, você está sorrindo, o mundo está se afundando e você está por cima. Por quê? O que é que você tem? Eu fico incomodado quando eu te vejo, mas eu preciso saber isso. O que é isso? Sabe por quê? As pessoas querem, as pessoas têm sede, não sabem sede do quê? Então nós temos que dizer, você tem sede de Deus, porque você é filho de Deus, você está afastado, mas você é filho de Deus. Nós somos filhos porque nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros, né? Porque quem era filho mesmo era o povo escolhido, mas o povo rejeitou ao Senhor Jesus. Ah, foi? Foi. Então espera aí, deixa esse povo aqui comigo, agora eu vou fazer diferente. Vocês ainda vão estar comigo, mas agora eu vou abrir para aqueles ali, ó. O povo se espantou, não, mas se você passar esse rio aqui, aquela turma ali é gentil, aquele não pode se misturar conosco. Não é isso que eu vim. Eu vim para trazer vida a todos. Aí o Senhor chama os gentios. E adivinha quem são os felizados? Eu e você. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nós estávamos perdidos neste mundo. Mas Ele abriu, Ele falou, agora você é filho. Não é você é filho. Acabou. Todos nós, pois não, irmão? Amém. Só contribuindo aí com a aula do irmão, eu acho que o padrão de cristianismo hoje que nós vivemos, ele está muito aquém daquilo que Jesus nos ensinou, né? Jesus nos falou com seus ensinamentos. Se a gente for voltar lá atrás e entender qual era o cristianismo que aqueles irmãos entendiam e eles recebiam esse ensinamento de Jesus tal qual, nós temos uma passagem onde diz que 2 dos discípulos de Jesus iam chegando em Antioquia. Foi a primeira vez onde aqueles irmãos foram chamados de cristãos. Ninguém conhecia essa palavra, cristão, não existia. E as pessoas daquela região, daquela cidade falaram, olha, vejam que essas pessoas, eles são cristãos. Vejam, eles falam como Cristo, eles andam como Cristo, as atitudes deles são como as de Cristo. Então, verdadeiramente, essas pessoas são cristãos. Então, porque essa palavra foi criada, né, passou a existir pelo comportamento daquelas pessoas imitadoras de Cristo. Esse é o padrão, né? Padrão do cristianismo que Jesus ensinou é isso. Porque hoje é muito fácil, muitas pessoas se dizem cristãos, mas a gente vai ver o comportamento é totalmente distorcido do que Jesus ensinou, completamente distorcidos. Volta e meia sai uma reportagem, uma matéria aí na mídia, e cai na mídia, que quando mostra lá, a pessoa é cristã, é crente. Não, e assim, eu olho assim, imagino, digo, meu Deus, melhor que essa informação nem fosse divulgada dessa forma. Melhor seria que nem não dissessem, porque isso mancha, mas é uma coisa que tem se repetido. Cotidianamente a gente ouve alguma coisa e tem crente envolvido nas sujeiras, quer dizer, isso aí está manchando, né? E muitas pessoas deixam de conhecer o verdadeiro cristianismo por causa dessas manchas, por causa de atitudes de pessoas que estão infiltradas ali no meio, mas que verdadeiramente não são trigo, são joio. É por isso que o Senhor vai fazer a separação entre trigo e joio. Tem gente aí que arrasta a multidão, se diz cristão. As novidades que eu falei. Opa, isso aqui é bom, vamos lá naquela igreja, ali tem um negócio bom, vamos entender aquilo ali. Mas não traz a palavra de Deus, a essência, né? E nós precisamos da essência de Deus, mostrar essa essência através do nosso testemunho. Agora, falar que é cristão e começar a distorcer a palavra, isso não está certo. Mas aí, me remota o seguinte, de quem é a culpa disto? De quem é a culpa disto? De quem é a culpa de nós termos líderes que se dizem cristãos, que arrastam multidões e arrastam mesmo? Para onde que eles arrastam, eu não sei, mas a Bíblia não faz isso. De quem é a culpa disso tudo? A culpa é nossa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo ainda é pouco.
nós temos que fazer mais. A culpa não é só do cidadão que arrastou as multidões, é nossa porque nós não vigiamos, nós não falamos, meu, para, isso aí não está na palavra de Deus não, cadê a nossa autoridade? Pois não, irmão? Está faltando sal. Perfeitamente. Está desligado aí. Agora ligou. Agora pôs sal. Quando a gente vê o projeto de Jesus, como o irmão disse, né, na época não tinha geladeira, mas mesmo se tivesse, Jesus não ia dizer, vós sois a geladeira da terra, e nem o freezer da terra. O sal mesmo. Porque a geladeira, ela entra na casa de alguém que tem dinheiro que dá para comprar uma geladeira. Mas o sal a gente vai... Hoje a gente só compra o pacote, né? Na época da infância a gente comprava 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 1 quilo de sal. Né? Era tudo pesado direto na balança. Granel, né? E a gente ainda usava a camisa do saco de sal. É verdade, passou. E assim, a gente vê a grandeza de Deus, né, em utilizar o sal como um dos elementos mais baratos da alimentação, mas não pode ter uma comida saborosa sem o sal, né? Verdade. Então, meus irmãos, é isso aí. Então, nós temos que vigiar, nós temos que ter esse controle da nossa pitada de sal. E o irmão bem falou, para arrastar multidões, o erro é nosso. Nós temos que identificar onde está isso. E, principalmente, pedir a Deus misericórdia, para que nós possamos verdadeiramente mudar o pensamento. Verdadeiramente mudar o pensamento. Porque, para arrastar multidões, parece que está muito fácil. Mas para viver esse evangelho não está, não. As pessoas não vivem. As pessoas vão para a reunião, 5.000 pessoas. As 5.000 saem da reunião. Muito boa essa reunião. Gostei demais, lavou minha alma. E agora? Por enquanto eu vou esperar a próxima reunião. Então não é assim. A Bíblia, nós temos que ensinar a palavra de Deus e ela tem que ser exercida. Por mim e por você, nós temos que ensinar as pessoas a exercerem, a ter intimidade, a estarem ligados ao Senhor Jesus Cristo. Essa intimidade é que vai fazer de você um verdadeiro cristão, né? Vai fazer de mim um verdadeiro cristão. Não é isso? Irmão Wellington, por gentileza. Vocês são a luz do mundo. Agora a luz, olha, que beleza. Luz é uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é luz. Isaías 9:2 fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios. Paulo nos lembra que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha só, pessoal, a luz é uma figura muito importante nas Escrituras. 1 João diz lá, Deus é luz e não há trevas. Se você pegar o texto, está escrito assim, Deus é luz e não há trevas. Isaías 9:2 fala da vinda do Senhor Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aí vem, a missão de Israel deve ser luz para os gentios. Então, nós vamos verificar o seguinte, que tudo isso que acontece, a luz do mundo era o próprio Cristo. A luz do mundo era o próprio Cristo. Lá em Deuteronômio, fala sobre isso. Lá em Isaías, fala sobre isso, que era esperada a luz do mundo, né? Então, já era pregoado que nós seríamos a luz do mundo, porque como nós vimos no início da aula, a luz, ela resplandece e ela aparece. De longe você vê a luz, e a luz toma o lugar. Nós vimos que são as trevas? É a ausência de luz. Então nós não devemos deixar com que as trevas tomem lugar. O inimigo, ele está rondando, ele está procurando a quem derrotar, ele está procurando quem está vacilando. Esse é o papel dele. Então ele quer que a sua luz seja apagada. Mas ele também sabe que a luz do mundo é Deus, o Criador, inclusive o Criador dele. Então nós temos que ser luz no mundo. Então, continua.
A função da luz. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz. A luz de Jesus brilhando neles aparece em cada rosto, nas palavras, nas ações e ilumina o mundo ao redor. Continua. Eu sou a luz do mundo, Senhor Jesus Cristo. Então, cada rostinho que eu vejo aqui me mostra essa luz. O Senhor Jesus Cristo está resplandecendo em cada um. É isso? É o que ele diz. Continua, Wellington. A luz deve ser vista. As casas na Palestina eram bastante escuras, com uma abertura pequena que servia de janela. A posse da luz de Cristo faz com que seus discípulos sejam visíveis, como uma cidade edificada sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar para Cristo. Cristo brilha à distância, como se fosse a cidade ao monte. Não pode o cristão se esconder atrás dessa samambaia. Aí não, aí pegou. Aí você não reflete coisa nenhuma. Você tem que refletir Cristo na sua vida. Continua, Wellington. Esse texto enfatiza que não pode haver discípulos secretos. A nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro no prédio, o empregado no serviço. Como que você trata aqueles que estão próximos de você? Você realmente é luz? Os que estão próximos? Vai lá, Wellington. A luz dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza sua função. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O mundo não pode permanecer nas trevas. Paulo falando, o mundo estava engolindo literalmente Paulo. Ele, não, vocês são luzeiros no meio das trevas. Olha só que interessante. Isso não é coisa da época de Paulo, não. Isso já vem bem antes. Quer ver? Dá uma olhadinha? Olha para nós aí, quem puder me acompanhar aí. Deuteronômio 32:5. Deuteronômio 32:5. Diz lá, ó. Deuteronômio 32:5. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim sua mancha. É geração perversa e deformada. Isso é Moisés escrevendo quando a turma que viu as obras de Deus, porque ele demorou uns 2 dias lá no monte, resolveu abandonar o Senhor. E o Senhor falou, vou acabar com todo mundo lá embaixo. Ninguém merece o meu sacrifício. Ele, opa, meu chefe, antes de o senhor acabar com eles, termina comigo, porque o senhor me escolheu, então o culpado sou eu. Termina primeiro comigo. Não, então eu não vou acabar, não. Essa conversa é só quem teve intimidade com Deus. Falou com ele, só acaba primeiro comigo. Só me escolheu, então a culpa é minha. Ele já puxou a culpa para ele. Falou, não, vou acabar não. Vou mandar um anjo para te ajudar. O senhor não me escolheu, eu não quero o anjo, não. Se o senhor não for à frente, eu não vou, não. Vou logo quietar por aqui. Então, esse povo perverso, que precisava do Senhor, já vem de muito tempo. É o mesmo povo que Paulo falava lá. Eles estavam escrovelando Paulo, mas ele falou, vocês, Timóteo, você é luz nesse mundo aí. Não se preocupe comigo, não. Você é a luz do mundo. Que é o mesmo povo que está precisando da palavra de Deus hoje. São o mesmo povo. São pessoas que têm o coração duro, porque a sua natureza é dura, a natureza humana é ruim. Né? Então, nós precisamos ser luz no mundo. Continua, Elton. A luz avisa do perigo. Revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. Beleza, prossegue. A luz é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Meus irmãos, se você falar isso aí todo instante no seu coração, você vai ter uma mudança fenomenal. Luz para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Pode vir buraco, pode vir tudo. Luz é a tua palavra na minha vida. Sai tudo da frente. Então fale isso. Continua, Elton. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo, onde as trevas dominam.
É hora de a gente acabar com as trevas. O mundo jaz no maligno. Quem vai brilhar é a luz do Senhor Jesus. Vai. Jesus não disse: vós sois a luz da igreja, mas vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Vamos levantar e vamos ser luz no mundo. Prossegue, Elton. O resultado da luz. Outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo o que o crente faz e diz, demonstrando que sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao testemunho diário. Ou seja, essas boas obras que se refletem o nome do Senhor, lá em Pedro está escrito isso, 1 Pedro 2,12. Todas as nossas boas obras vão refletir a luz do Senhor Jesus. As nossas boas obras, aquilo que nós fazemos para o reino, não é boa obra para mim e para você, não, é para o reino. Reflete a luz do Senhor. Prossegue. Outros podem glorificar ao nosso Pai nos céus. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós, mas para Deus. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas escarnam as boas novas do seu amor que nós proclamamos. Ou seja, tudo que você reflete o amor de Deus em sua vida e as boas novas. Vai lá, Wellington. Conclusão, não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo, diz Stott. Este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido a sua constância de conformar-se com a cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Isso é sério, meus irmãos. A cultura prevalecente é que eu falei, é as novidades que vão chegando, nós vamos aceitando aquilo. Os caras entregam, a igreja de Deus aceita, nós achamos que é verdade, e aí vai se juntar todo mundo num caminho errado. Então, quando ele fala em contracultura, nós temos que trazer o que é diferente, aquilo que vai impactuar. O que é diferente? É a palavra de Deus, é o meu e o seu testemunho, é isso que vai fazer a diferença. Repito, eu tenho certeza, nós não queremos multidões aqui só para... Não, hoje o culto foi bom, zerou. Daqui uns 2 meses eu volto. Não, nós queremos gente que queira ter a salvação, que tem sede de Deus. Queremos gente que fala, eu preciso de algo novo. E o novo é você na vida dele. O novo sou eu na vida dele. Amém? Prossiga, Wellington. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo como este papel duplo, como sal para interromper ou pelo menos retardar este processo da corrupção moral e espiritual e como luz para desfazer as trevas. John Stott resume a função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular, uma influência negativa, de impedir a sua deteriorização, e uma influência positiva, de produzir a luz nas trevas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Uma coisa é você evitar que a degradação acabe com as pessoas, levem à perdição. Outra coisa é você pregar a luz ao mundo e mostrar o que é essa luz, né? Então, que nós possamos, meus irmãos, ser verdadeiramente sal e luz no mundo, na medida exata, na medida do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Amém?